Oi, eu sou o Felipe e você ficou sabendo que a turma do Politicamente Correto conseguiu censurar o desenho Tom e Jerry? É isso mesmo. Depois de uma pressão da lacração, a Cartoon Network cancelou o desenho por considerar ele violento demais para essa juventude que se ofende com tudo. Ou pelo menos foi isso que a minha tia mandou no zap. Mas será que é verdade? Eu fui atrás dessa informação para saber se isso tinha acontecido mesmo e por quê. A conclusão que eu cheguei é tão engraçada que eu precisava fazer esse vídeo extra para poder contar para vocês. Então, se virem por aí alguém compartilhando essa notícia do Tom e Jerry sendo cancelados, por favor, manda esse vídeo pra pessoa para ela entender o que aconteceu de fato. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, essa notícia do cancelamento do Tom e Jerry ganhou força depois que o Danilo Gentili compartilhou em seu Twitter no dia 3 de fevereiro. E realmente é de se causar indignação. A pessoa que enxergar maldade ou qualquer tipo de dano psicológico nessa guerra entre o gato e o rato mais queridos do mundo tem que ser meio biruta. Ai, o ratinho machucou o gato, meu Deus. Imagina se meu filho vê isso. Num dia ele tava vendo o Jerry colocando a ratoeira no pé do Tom. No dia seguinte ele vai estar defendendo a Carol Conká. Enfim, deixa eu dar uma dica aqui, até mesmo pro Gentili, vai que ele tá vendo esse vídeo. Sempre que você esbarrar em alguma notícia que desperta uma resposta emocional em você, seja porque é boa demais e isso te deixa feliz, ou seja porque é ruim demais e isso te dá raiva, a primeira coisa que você tem que fazer é nada. Calma, não compartilhe a notícia porque você pode estar passando vergonha, pior, passando pra frente algo prejudicial. Nesse caso do Tom e Jerry, é só uma bobeira, mas é assim que fake news que beneficiam políticos ou prejudicam pessoas inocentes se propagam. Então, mais do que explicar se é verdade ou não, eu quero pegar esse gancho para falar de um tema que eu tô querendo faz tempo. Decifrando as fake news. Como fazemos para saber se uma notícia é verdadeira? Exigir fonte não é o bastante. O fetiche por fontes que algumas pessoas têm faz parecer que se compartilhar um link, automaticamente a informação é verdadeira. A fonte em si tem que ser boa também. E o que a gente busca é a fonte primária. Eu vi essa notícia em 1 milhão de prints por todas as redes sociais possíveis, mas em geral vinha de um blog chamado Jornal da Cidade Online. Se você já conhece esse blog, sabe que o negócio vai ficar bem esquisito a partir daqui. Mas se não conhece, vem comigo. Então eu procurei o link para essa matéria e de fato encontrei. O artigo dentro do site é assinado apenas como da redação. Não dá para saber quem foi o jornalista que escreveu a matéria. E talvez isso tenha um motivo fácil de entender. É que o Jornal da Cidade Online tem jornalistas meio esquisitos. O viés político é o que menos importa aqui. Você pode ter blogs de notícias de esquerda ou direita. Cada um consome o que quiser. O problema é mentir. E o caso fica mais esquisito quando o próprio mentiroso já é uma mentira em si. Algum tempo atrás, o Jornal da Cidade Online foi processado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele teria ficado ofendido por uma série de artigos escritos no site. Foram processados o dono do site e mais 3 colunistas. Um deles, mais tarde, descobriu que era colunista do site por causa do processo. Porque o jornal estava pegando os textos que o cara publicava no Facebook e jogando no site. É muito absurdo isso, cara. Jogando no site como se ele fosse um colunista. O cara só descobriu que ele fazia parte do site depois que ele foi processado pelo ministro. E obviamente o cara mandou um e-mail pedindo para tirar urgentemente de lá os textos dele. Só que 2 desses envolvidos no processo infelizmente não puderam ser encontrados. Otto Dantas e Amanda Acosta fazem acusações gravíssimas em seus artigos. E ainda assim, nem mesmo o ministro do STF conseguiu alcançá-los. Mesmo que ambos tenham perfis oficiais como colunistas do Jornal da Cidade em redes sociais. Aliás, eles são os únicos colunistas do jornal que tem. E eles também têm um e-mail com o domínio do jornal, que, aliás, eles são os únicos que têm também. Mas principalmente, eles têm até uma foto em seu perfil. Eu lhes apresento Otto Dantas e Amanda Acosta. Se você entende um pouco de manipulação de imagens, já deve ter percebido que tem algo de errado com essas fotos. Essa aqui, supostamente é a Amanda Acosta, é na verdade uma foto editada da autora de livros infantos juvenis
Thalita Rebouças. Já o Otto Dantas e esse seu lindo sorriso jornalístico é na verdade uma imagem do Shutterstock, só que com olhos mais escuros e um nariz mais afinado. Otto Dantas e Amanda Acosta não constam mais na lista de colaboradores, e fora o registro dos artigos que um dia escreveram, é como se eles nunca tivessem existido. Incrível, não? Como você pode perceber, esse não é exatamente o modelo de fonte confiável que eu propus lá no início. Mas foi esse mesmo site que noticiou no dia 4 de fevereiro de 2021 o seguinte artigo. Numa vitória da turma do politicamente correto, Cartoon Network tira Tom e Jerry do ar. Veja o vídeo. Para início de conversa, você entra no blog e vê o vídeo. E é só um episódio Tom e Jerry mesmo, nada relacionado à matéria em si. E quando você abre o vídeo, ele tá lotado de dislikes. Provavelmente protesto contra a censura da Warner, que não exibe mais o desenho. Então o pessoal deu dislike no desenho, sendo exibido no canal da Warner. Mas voltando ao jornal da Cidade Online, o texto diz que depois de décadas divertindo crianças e adultos das mais variadas gerações, o desenho animado Tom e Jerry foi excluído da grade de exibição do canal pago Cartoon Network, que o considerou politicamente incorreto. A informação foi divulgada nesta terça 24 no jornal O Globo. E por nesta terça 24, você imagina que seria terça passada, certo? Então se a matéria foi publicada em 4 de fevereiro, já tem algo errado, porque a última terça seria dia 2. E se você olhar no seu calendário, vai ver que 24 de janeiro foi domingo. Então essa matéria carrega uma das maiores características de uma fake news: a data neutra. Pode perceber que toda notícia falsa que você encontrar vai ter um semana passada, ontem, última terça, nunca uma data específica, porque quanto mais específica for a data, pode acontecer o que a gente está fazendo aqui, juntar os pontos e ver que as datas não batem. E no dia a dia, quando você está lendo algo na internet, você não para verificar se bate certinho. Mas será que o jornal inventou isso ou veio de algum lugar essa historinha? O site afirma ter vindo do O Globo. Esse é um jeito de encontrar a fonte primária que eu falei. Pode perceber que quase toda matéria vai ter um conforme informado por, ou segundo as informações de, e junto um hiperlink que te leva para o original. O final do texto cita como a fonte a Veja. Você clica e vai para a matéria original assinada pela jornalista Tatiane Rossetti, a mesma do print que o Danilo Gentili compartilhou. E o mais surpreendente é perceber que a matéria foi escrita em 2013. E a matéria do Jornal da Cidade é basicamente um recorte mal feito do texto presente na matéria da Tatiane, tentando descontextualizar para fazer parecer que o caso aconteceu em 2021. Essa coluna da Veja gasta um bom tempo mostrando tweets de anônimos reclamando da tal censura, mas não mostra de onde tirou essa informação. Cita apenas que veio de O Globo. Então é só jogar Tom e Jerry, O Globo no Google e ver se dá algum resultado. Quando você faz essa busca colocando como filtro a data que a matéria teria saído, ou seja, em algum lugar do ano de 2013, o resultado é uma coluna assinada pela jornalista Patrícia Kogut. A grande matéria é literalmente 2 parágrafos falando isso que eu já falei. Cartoon Network vai tirar Tom e Jerry do ar, porque pipipi, popopó. E mais uma vez, de onde você tirou essa informação, moça? Não consta em lugar nenhum da página. Então eu pensei, se ela não cita a fonte, talvez a informação tenha saído de dentro. Aí eu fui atrás de qualquer outra matéria que citasse o desenho no jornal O Globo. Talvez assim eu entendesse de onde saiu toda essa história. E eu acho que eu entendi. Umas 2 semanas antes, no dia 12 de agosto de 2013, o jornal O Globo, dessa vez o jornal mesmo, não apenas uma dessas colunistas de TV e famosos, publicou uma matéria parecida com toda essa história. O que acontece é que a Warner Brothers lançou uma coletânea em Blu-ray com episódios de Tom e Jerry, porém decidiu deixar de fora 2 episódios por serem considerados racistas e pela relação de ódio entre os personagens. Assim, informa o artigo no jornal O Globo. A informação teria vindo de um site de notícias britânico chamado The Independent, que fez uma matéria sobre o caso em 2011. E de lá, a notícia já veio errada. Todos esses meios de comunicação que eu citei aqui reproduziram uma cópia mal feita do artigo em inglês postado em 22 de setembro de 2011. Lá é explicado que, na verdade, uma pessoa que estava assistindo o desenho com seu filho mandou um e-mail reclamando por causa das cenas em que o Tom e o Jerry
aparecem fumando, e que isso era um péssimo exemplo para as crianças. Então a Ofcom, que é um órgão regulador das comunicações da Inglaterra, emitiu um comunicado para Boomerang, que é outro canal de desenhos também da Warner, pedindo que eles editassem as cenas com cigarros em um monte de desenhos, mas não deliberadamente. O próprio comunicado afirma que mostrar cigarro não é um problema e que é responsabilidade dos pais educarem seus filhos, mas no exemplo específico de Tom e Jerry e outros desenhos da Hanna-Barbera, foram feitos entre as décadas de 40 e 60, quando fumar era algo até mesmo incentivado. No contexto do Tom e Jerry, o cigarro aparece de forma glamourizada, como um modo de demonstrar poder e que fumar é coisa de gente foda. Essas cenas em que o cigarro aparece de certa forma sendo glamourizado ou encorajado foram retiradas dos episódios. Acontece que já na época esse boato foi desmentido, porque toda polêmica aqui no Brasil aconteceu a partir do dia 24 de setembro de 2013. E já no dia 25, a própria Cartoon Network anunciou uma temporada inteira inédita para o ano seguinte, e que a versão antiga do desenho continuaria sendo exibida. E explicou também que nada tinha a ver com violência, mas com consumo de cigarro, como eu tinha dito antes. Os 2 episódios que supostamente foram retirados já não eram exibidos na TV há muito tempo. E alguns deles que propagavam estereótipos racistas eram exibidos com avisos que contextualizavam esses momentos. E eu não acho que é o fim do mundo você tirar cigarro de um desenho infantil. Mas todo esse caso só ganhou tanta relevância por causa de ativistas pró-cigarro. Sim, é sério. Eles existem. No ano seguinte, em 2012, ia ser votado na Inglaterra um projeto de lei que proibiria fumar em locais públicos. Neil Hefferty é membro do Forest, sigla para Freedom Organization for the Right to Enjoy Smoking Tobacco, ou Organização da Liberdade pelo Direito de Apreciar o Fumo de Tabaco. Se o nome é engraçado, o grupo talvez nem tanto. Eles são financiados, adivinha por quem? Sim, a indústria do tabaco. Para o jornal The Independent, o militante do cigarro, Rafferty, disse: "Isso é totalmente absurdo. Os desenhos animados de Tom e Jerry retratam cenas de extrema violência e ainda assim parecem ser considerados apropriados para crianças, enquanto o fumo não é." A Ofcom optou por entrar no movimento antifumo e se juntar aos extremistas em sua oposição ao que é uma atividade totalmente ilegal. Então, é só juntar as peças. Alguém leu a matéria por alto, sem colocar atenção, traduziu um resumo como se o motivo da edição de trechos de alguns episódios tenha sido por causa de politicamente correto e não cigarro. Aí quem conta um conto aumenta um ponto. O caso rodou e rodou e rodou até cair no Twitter e virar essa bola de neve que você tá vendo. Ou seja, nem toda fake news é fabricada do zero. As mais complicadas são essas de telefone sem fio, onde começa num lugar e por pura má vontade ou por uma extrema boa vontade de forçar algo que você já acredita em um caso, o pessoal transforma uma coisa simples numa incrível guerra entre nós, os eleitos de Deus, e o politicamente correto. Ou então, entre nós, os salvadores do mundo e os malditos conservadores fascistas. Que bom que a nossa vida tá maravilhosa, sem nenhuma crise sanitária, econômica ou política, e a gente tem tempo para discutir o mesmo assunto que o seu filho de 4 anos. Se o gatinho pode ou não pode bater no ratinho. Olha, o brasileiro inventa cada uma que eu vou te contar, viu? Peraí, antes de você ir embora, confere o último vídeo do canal, onde eu falei sobre um terrível serial killer da Macedônia, e que você provavelmente não conhece. É sério, confere lá que tá muito bom. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre como os dinossauros transavam. É isso. Fui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mas antes de ir embora, deixa eu só dar um recado. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, então o dossiê do Felipe é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa a partir de R$ 7,00 tem um nome aqui nos créditos, como esses que você está vendo agora. Mas não é apenas isso, você entra para o nosso grupo secreto do Discord e tem acesso a mais de 300 vídeos que eu tive que tirar do ar. Mas a parte mais legal é que no final de todo mês, agora tem um podcast exclusivo, no formato dos vídeos que eu faço aqui, mas falando de assuntos que eu não poderia falar no YouTube, sacou? E já que você chegou até aqui, aproveita e assiste os outros vídeos que estão aparecendo agora na tela também.
Eu garanto que você vai gostar. Até a próxima.